Galera, então mais uma aula aí de cálculo, né? Essa aqui é a aula 14, tratando aí de área entre curvas. Sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e a gente está dando sequência aí nas aulas promovidas aos alunos de engenharia e áreas afins, ok? Para quem gostar, não deixa de curtir ou mesmo estar se inscrevendo aí no canal. Muito bem, então para a gente tratar aí de área entre curvas, a gente tem que ter duas curvas, né, plotadas, né? Aqui a gente está simbolizando por essa curva rosa e uma outra curva azul, tá ok? A gente vai ter uma delimitação entre a área que você quer calcular entre essas duas curvas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a reta x igual a e x igual a b, então a gente delimita então essa área aqui que a gente quer calcular, certo? E nesse caso, o que a gente vai fazer, né? Aqui nesse diagramazinho aqui mostra exatamente o que a gente está fazendo. A gente vai fazer uma subtração entre essas áreas, tá bom? No integrando, então, vai ficar ó, como se fosse essa área maior aqui todinha da f, né? Que seria compreendida acima do eixo do x entre essas retas e o gráfico da função aqui, então teria essa área limitada. E aí menos essa g de x, lembrando que a g de x aqui é essa aqui de baixo. Então teria essa áreazinha. Então quando a gente tira do todo só esse pedaço pequeno, a gente tem exatamente a área entre as duas curvas, tá? Limitada entre essas duas retas verticais, tá bom? Então é exatamente dessa forma que a gente vai fazer aí para calcular a área entre curvas. Então a gente vai pegar aqui a integral de f de x menos g de x, ou seja, a função que está limitando a área superiormente menos a função que está delimitando a área inferiormente, tá? Então, quem vai ficar integrando essa subtração, dx, e compreendendo a área, né, no eixo x aqui, quem está delimitando, de A para B. A gente vai ver um outro caso na frente, onde a gente vai querer calcular exatamente toda essa área da interseção aqui, toda essa área compreendida. A gente vai verificar aí os passos, tá bom? Por enquanto, a gente vai delimitar aqui umas retas verticais para delimitar a área, tá bom? Então, vamos ver aí um exemplo. Encontre a área da região limitada acima do gráfico da função y igual a exponencial de x, limitada por y igual a x e limitada pelos lados x igual a 0 e x igual a 1. Então, o primeiro passo aqui nesse caso, pessoal, é esboçar, tá? Esboçar o gráfico. A gente viu, então, que a função exponencial, nesse caso aqui, como o ezinho é aproximadamente 2,7, que é maior do que 1, então essa função é crescente, né? E toca exatamente no ponto 1 aqui no eixo y, tá? Porque quando o x for 0, o y vai dar 1. Então tá aqui. Beleza? E como a gente quer só limitado entre x igual a 0 e x igual a 1, você não precisa plotar toda a curva. A gente precisa limitar somente nesses pontos. Então, quando x for 0, o y dá 1, tá aqui esse ponto. E quando x for 1, o y vai dar exatamente 2,7 aproximadamente. Então, você vai plotar o gráfico só nesse pedaço aqui que é interessante, tá? Aí a gente tem a reta y igual a x, que a gente sabe que é uma diagonal aqui, né? Passando pela origem, uma reta crescente. E limitado aí exatamente por x igual a 0, que é o eixo y. E por x igual a 1, essa reta passando aqui verticalmente em cima do 1. Então, tá aqui a nossa área que a gente quer calcular, beleza? Então, a gente já sabe os pontos no eixo x, a variação, e no eixo y, qual é a variação que está tendo, beleza? Assim a gente cobre, então, toda a região. Então, a gente monta a integral. A integral vai ser a função que limita a área superiormente, que é a exponencial de x, menos a função que limita a área por baixo, né, inferiormente, que no caso seria a própria x, dx variando de quanto? De 0, que é o x igual a 0, até o x igual a 1, tá? E aí a gente calcula essa integral aqui, né? Integral de exponencial é ela mesma. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, o menos saiu daqui. E a gente aplica o teorema fundamental do cálculo e vai dar e elevado a menos 1,5. Tá? Lembrando que o ezinho aqui, nesse caso, é 2,7. Então, você tem aí um cálculo aproximado dessa área, beleza? Bem, para o outro caso, a gente vai precisar também de novo dos mesmos passos, só que é um acréscimo de um item apenas, né? No caso, a gente vai ter que fazer o esboço, né? Tentando identificar cada uma das partes do gráfico,
né, dessa área que vai ser limitada, certo? Identificação dos pontos de interseção, porque aí nesse caso a gente não vai ter as retas verticais, a gente já vai ter a área compreendida realmente entre esses dois gráficos, então a gente precisa da interseção desses dois gráficos, e a montagem da integral que continua valendo a mesma fórmula de anteriormente. Então, por exemplo, aí, encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Então, o primeiro passo aqui é esboçar os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, tá? Então, y igual a x ao quadrado a gente sabe que é uma parábola com cavidade voltada para cima, passando pela origem, né? Então, tá aqui ela, né? Passando pelo 0, 0, beleza? Essa outra aqui é uma outra parábola com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, e tem as raízes 0 e 2. Então, você vai lá e plota nesse mesmo plano aqui, tá? Então, claramente, a gente tem aqui a visualização de dois pontos de interseção. Para isso, você iguala as duas funções, tá? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado, tá? E aqui, fazendo as simplificações, a gente vai encontrar aqui os pontos 0, 0 e os pontos 1, tá? No caso aqui, a gente vai encontrar o 0 e 1, e a gente calcula a imagem, né? Por uma das funções aqui, a gente vai encontrar, nesse caso aqui, o mesmo x, o mesmo y para cada x, né? Então, o 0, 0 e o 1. São esses pontos da interseção aqui, tá? Então, você já tem aqui a delimitação no eixo x, que vai de 0 para 1, e você já tem limitando a área superiormente, que é essa parábola emborcada, que é a 2x menos x ao quadrado, menos a função de baixo, que é a x ao quadrado. Vai ficar exatamente isso, tá? Então, 2x menos x ao quadrado, menos essa função de baixo, que é x ao quadrado de novo. Então, aqui ele já juntou menos x ao quadrado com menos x ao quadrado, dá menos 2x ao quadrado, certo? E a delimitação da integral aqui é exatamente de 0 até 1, que é onde percorre todo esse pedaço aqui que a gente está fazendo o cálculo dessa área, tá? E a gente calcula dar 1/3. Então, é bem simples, tá? Seguindo esse diagrama aqui, você não tem como errar. Então, esboço do gráfico, identificação dos pontos de interseção fazendo a igualdade entre as funções e depois você monta a integral, tá? Bem, a gente também pode ter algumas situações em que, numa determinada situação, assim, por exemplo, você pode não conseguir resolver, por exemplo, a integral. Então, você vai ter que fazer uma mudança na integral. Então, a gente vai delimitar aqui dois tipos, tá? Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é esse que a gente acabou de ver, onde a área é limitada por funções aqui, né? Y igual a alguma coisa, y igual a alguma coisa, e você tem a variação no eixo x. E aí você monta a integral de a para b, da função de cima menos a função de baixo, certo? Mas aí, você pode também inverter essa mesma situação aqui e ter a mesma área. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai isolar a variável em cada uma das funções e vai ficar agora a função x dependendo da variável y, a gente vai inverter, tá? E em vez da variação ser no eixo x, a gente vai fazer a variação no eixo y, tá? Então, é como se fosse a variação no eixo y, então tá varrendo essa área daqui para cá. E agora a limitação vai ficar entre as funções que depende agora de y, que está limitando a função mais à direita, menos a função que está mais à esquerda. Tá? A gente vai fazer de novo essa subtração aqui. E lembrando a variação agora no eixo y, tá? Então, em alguns casos, vocês vão ter que fazer essas mudanças, tá? Vamos verificar um exemplo aí. Encontre a área delimitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6, tá? Então, essa parábola aqui, ela é a não, vamos dizer assim, a não convencional, né? A gente está acostumado com y igual a x ao quadrado, Então, essa daqui é a invertida, tá? Ela vai ter a concavidade voltada para a direita, certo? E ela cresce em relação ao eixo x aqui, tá? Então, para a gente plotar esse gráfico aqui, mesmo sem
sem você saber muita coisa, a gente pode verificar aqui, ó, por exemplo, quando x for 0, né, o y vai dar raiz de 6. Então, mais raiz de 6 e menos raiz de 6. Então, você já tem 2 pontos. Quando o y for 0, quem vai ser o x? X vai ser menos 1/3. Então, você já tem aqui o vértice da parábola e 2 pontos que tocam no eixo y. Aí, você vai lá e plota o gráfico dessa função, tá? Que é uma parábola aqui com cavidade voltada para a direita, tá? E essa reta y igual a x menos 1, todo mundo já sabe, uma reta crescente, porque o a é positivo, né? E o zero da função é exatamente no ponto 1. Então, aqui você já traça logo a reta, beleza? Então, você já tem a visualização do seu problema, o que é importante. Então, a gente já sabe que tem 2 pontos de interseção aqui. Vamos em busca deles, tá? Como nesse caso ficaria complicado a gente isolar o y porque daria uma raiz, então a gente vai inverter, vai fazer uma inversão na integral. Então, o primeiro passo, você pode continua fazendo aqui os pontos de interseção igualando as funções, né? No caso aqui, onde tem o y, eu vou substituir, vai ficar x menos 1 aqui ao quadrado igual a 2x mais 6, vai dar uma equação do segundo grau, e encontra as raízes que são menos 1 e 5. E aí calcula em cada, pode ser aqui nessa reta que é mais fácil, né? Para x igual a menos 1, o y vai dar menos 2. Para o x igual a 5, o y vai dar 4. Então, você tem os pontos de interseção aqui, né, já plotado no gráfico. Mas agora você vai fazer uma inversão. Então, você vai isolar o x aqui nessa primeira função. Então, x vai dar y mais 1. E vai isolar o x nessa outra, que vai dar y ao quadrado menos 6 sobre 2. Já fazendo a simplificação, meio de y ao quadrado menos 3, tá? Então, você inverteu aqui. Lembrando que se você fosse utilizar o tipo 1, ficaria essa função aqui, né? Que seria a parábola, raiz de 2x mais 6, menos x menos 1, variando de menos 1 a 5, né? Que no caso é menos 1 aqui até o 5, que é para cá, cobrindo toda essa área aqui, nesse pedaço, tá? Só que para não ter problema, e além de tudo, né? Você ainda teria que fazer um outro pedaço para cá para baixo, ó, porque essa área que a gente estaria fazendo, essa subtração, ela ficaria somente compreendendo a parte de cima, ainda teria que fazer um outro cálculo. Então, para não ter esse problema, a gente inverte, né, como a gente já inverteu, e a variação, lembrando agora nos intervalos da integral, vai ficar variando no eixo y, tá? De menos 2 a 4. Tá aqui, ó, menos 2 a 4, da função que limita a área mais à direita, que seria a reta, que é y mais 1, menos essa outra parábola aqui, que é meio de y ao quadrado menos 3, tá? E aí, você fazendo todos os cálculos, que vocês já sabem, dá 18 unidade de área, tá? Então, fica muito mais simples você fazer a inversão em alguns momentos, tá? E quando você vê que de repente a integral vai ficar mais difícil, né? Nesse caso a gente teria uma raiz, possivelmente uma substituição trigonométrica, então a gente opta pela inversão na integral, que fica muito mais simples, tá? Muito bem, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês. Lembrando que mais exemplos vocês vão encontrar no Guidorize, tá? Volume 1. E esses exemplos que eu tratei aqui foi exatamente do Stuart. Para quem tem mais dúvidas, tem mais exemplos também lá, vocês podem pegar lá no Stuart volume 1 de cálculo, tá?